Cromos M80. Lá vamos nós de cruzeiro. Das melhores de sempre. Love. Exciting and new. Bom, Reparaste nisto, Ele foi Paulo? buscar. Reparaste na voz? Tem pulmão, Meu tem Deus. voz, tem Eu timbre. acho barco. que era o Nuno que cantava este genérico. Era eu. Eras Eu sou um crooner. O Barco do Amor, o Barco do Amor, era uma série americana que pudemos ver milhões de vezes na televisão portuguesa, nos mais variados horários, não só ao longo dos anos 80, como também nas várias repetições que houve mais tarde. E conseguia ser, em simultâneo, a melhor e a pior série televisiva de todos os tempos. Bom, tiremos já o que de pior a série tinha. Convenhamos que era um bocado tonta e nunca saía muito do mesmo registro. Geralmente havia em cada episódio casos de casais desavindos que durante a viagem se redescobriam e voltavam a amar-se. E depois havia casos de passageiros solitários que encontravam a felicidade ou com outros passageiros solitários, ou então, se fossem passageiras solitárias e giras, com o médico de bordo, que era o Dr. Adam Bricker. Era uma figura que engatava miúdas com um misto impressionante de velocidade e quantidade, nunca antes visto na história da televisão, e uma personagem para quem a SIDA parecia não existir, apesar de ser médico. E de facto não existia. Não existia porque o Doc Adam Bricker é daquelas personagens clássicas do lado mais promíscuo do fim dos anos 70, princípio de 80. Era um dos últimos genuínos grandes malucos daquela era. E era aqui na personagem do Doc que se via como a série era uma fantasia. Porque o Doc era um caixa de óculos de meia-idade que parecia ter sido feito na mesma fábrica que o Paco Bandeira. Digamos que não era exatamente um Adonis, mas lá que as conseguia convencer, conseguia. Eu tenho que ter cuidado com o que digo do Paco Bandeira, que ele vem cá e dá-me um pero. Bom, o lado positivo é que o Doc do Barco do Amor, muito antes de Harry Potter, foi o único sinal que a cultura popular nos deu em muito tempo de que um caixa de óculos podia ser incrivelmente bem sucedido com as miúdas. Eu lembro-me que o Doc era a minha personagem preferida porque era inspirador. Será? Eu achava, um dia vou ser assim. Um dia vou ser assim. As outras personagens também eram inesquecíveis. Todas eram apresentadas naquele que ainda hoje se mantém como o genérico mais totó da história, que seguia o método clássico em que as personagens olham para a câmara e riem enquanto o nome do ator e da personagem aparece em rodapé. Havia. Então agora estou a trocar os V's pelos B. Havia o capitão... Quem é Bia no O capitão Marco? Stubbing. Stubbing ou Stubbing, não me lembro. Era sempre impecável, espirituoso. O capitão tinha a voz extremamente bem colocada a promover o romance entre os passageiros. Havia o comissário de bordo, que era o Gopher. Era uma personagem ingênua e fofinha que as espectadoras sonhavam em meter na mala e levar para casa. Verdade. E havia o Isaac, que era o barman e que ostentava duas coisas que eu invejava. Para já, uma cabeleira afro perfeitamente esférica e um bigode que parecia um guiador de uma mota. Como todos os barmen, o Isaac estava lá para dar conselhos e também para cumprir o seu papel cómico de, abrir aspas, indivíduo afro-americano que faz rir porque diz coisas daquela maneira afro-americana. Era um clássico da comédia naquela altura. A personagem feminina era a Julie. A Julie, o Paulo adorava a Julie. Uma referência para Pois, mim. era a diretora do cruzeiro e eu sei o que é que vocês e os ouvintes estão a pensar. Então e a Julie? Era para casar ou uma coisa? Era para casar, a Julie era para casar. Nem uma coisa nem outra para mim. Julie era para amiguinha. Eu tenho que abrir esta nova categoria com a personagem de Julie McCoy do Barco do Amor. Eu acho que ela não tinha sex appeal. Era como se fosse uma irmã. Não, era para Compara casar. com outras da altura. Desculpa, Bárbara. Estamos agora a ter aqui uma conversa que se calhar. Não, por favor. continue. Bom, mas Olha, por exemplo, dos Três Duques. Não, É lá. Não casava dá. com é lá, Não é dá lá. para comparar, não é? Tinha calções. Tinha calções. Bom, a verdade é maminhas. que, por muito pirosa que fosse a série, o Barco do Amor era como um banhinho quente. Era uma série que era acolhedora, simpática, cheirava bem e, enquanto aquilo passava, não havia problemas no mundo. É verdade que os episódios tinham conflito e drama, mas nunca era nada demasiado pesado, nunca era nada que não ficasse resolvido de forma bonitinha em 50 minutos. Eu lembro que eram 50 minutos que rendiam muito, porque eles conseguiam não só encaixar várias histórias em cada episódio, como havia ainda números musicais em que a tripulação ia ao palco fazer
fazer cantorias, incluindo o capitão. O capitão passava a vida a cantar para os passageiros e depois queixam-se de que acontece chatice. Ninguém me tira da cabeça que o problema do Titanic era esse. A malta nos cruzeiros fica meia tola, há aquelas festas temáticas, há danças e cantorias e depois ao tio que vamos contra um iceberg. Lá com a malta do... Isso em Itália também. Pois. Com a malta do Barco do Amor nunca houve sarilho. Tiveram sorte. O Barco do Amor durou de 77 a 86. Eu não sei como conseguiram espremer aquele conceito até à última gota durante tanto tempo, mas o que é certo é que só mesmo para o fim é que as audiências esmoreceram. Em 86, uma série tão cor-de-rosa e ainda por cima pontuada por gargalhadas gravadas começava já a soar um bocadinho antiga. Em Portugal foi um fenómeno. Teve a sorte de ter surgido naquela altura mágica em que nós víamos tudo o que a televisão nos desse. Eu lembro-me que adorava o Barco do Amor porque ficava com a sensação de que viajava mesmo com aquela gente durante uma hora em que o mundo parecia todo muito bonzinho. E lembro-me também que naquela altura uma hora parecia durar muito mais tempo. No fim de cada episódio do Barco do Amor eu tinha a sensação de ter estado dias e dias a navegar e havia mesmo alturas em que chegava ao fim enjoado. Mas se calhar isso acontecia só quando os episódios eram muito maus. Acima de tudo, o Barco do Amor forneceu-me esta dica de que os caixas de óculos poderiam ter uma saída tremenda com um mulherio. A minha esperança diz. Chegaste a equacionar, tirar o curso de medicina. De medicina só para isto, claro, mas depois pensei, não consigo ver sangue. Mas a minha esperança não era que eles tivessem razão nessa tese dos caixas de óculos, porque era evidente que não tinham. Mas eu pensava, há miúdas a ver isto, vão olhar para o Doc e vão pensar que os caixas de óculos devem ter mesmo qualquer coisa especial e vão atirar-se a eles que nem umas doidas. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não se percebe. Cromos. M80.